Nós continuamos a nossa série de mensagens, seguindo a vida e a obra dos profetas Elias e agora Eliseu. Obrigado. Estou chegando ao final também da nossa série. Não se encerra hoje, mas já chegando perto do fim. Graças a Deus por isso. Então, 2 Reis, capítulo 6, até rima, né, gente? Está esquisito falar. 2 Reis 6, versículos de 1 a 7. Faremos a leitura da palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-lhe ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu a ele a mão e o tomou. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ler? Vamos orar novamente? Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela riqueza da Tua revelação. Nos mostra, nos abre os olhos para realidades cósmicas, muito superiores à nossa existência, que vão de eternidade em eternidade, Senhor. A Tua obra, o Teu poder que estende-se pelo tempo e pelo espaço, e nos maravilha. Mas obrigado também, porque registra o Teu poder nas pequenas coisas, como uma cabeça de machado que flutua. Por isso fala ao nosso coração mais uma vez, ensina-nos a Tua verdade, encha-nos o coração de esperança em Cristo, de fé no Senhor Jesus. Mais uma vez, essa noite, é o que te pedimos, povo da aliança, povo de propriedade exclusiva do Senhor, em nome de Cristo, amém. Irmãos, a história conta que William Gladstone, um grande primeiro-ministro britânico, que teve 4 mandatos ali em torno do final do século XIX, tem uma história interessante sobre ele. Na realidade, ali em torno do parlamento inglês, havia sempre um varredor de rua. Era sempre o mesmo sujeito que varria a rua ali do parlamento. Ele estava ali todo dia, fielmente fazendo o seu trabalho, simples, até que um dia, aquele varredor não foi trabalhar. E as pessoas sentiram falta. Um missionário cristão, então, ali das redondezas, foi perguntando para um, foi perguntando para outro, para tentar encontrar, saber de onde que aquele varredor morava, para ver, para entender o que tinha acontecido com ele, se ele precisava de alguma coisa. Até que ele encontra, ele chega na casa desse varredor e o rapaz estava acamado, estava doente. E era um pequeno cômodo, muito, muito pequeno, com as necessidades mais básicas ali, o mínimo de móveis só para alguém sobreviver. E aí naquela conversa, esse missionário cristão se compadece desse varredor de rua e fala: poxa, deve ser muito triste, né, você ficar aqui com essa vida solitária, sozinho aqui, nesse cubículo. E ele fala: não, até que não. De vez em quando o senhor Gladstone veio me visitar. Inclusive ele veio aqui por esses dias. Ele falou assim: senhor Gladstone, peraí, você está falando do primeiro-ministro? William Gladstone? Esse senhor Gladstone? É esse mesmo. Inclusive nesse banquinho aqui, ele veio me visitar, estou doente, sentou ali comigo, leu a Bíblia comigo, então até que eu não fico sozinho não. Imaginem, irmãos, primeiro-ministro do Reino Unido, parar a sua agenda para visitar um varredor de rua doente, para sentar num banquinho, talvez o único banquinho ali para receber as visitas, e ler a Bíblia com aquele sujeito. A depender da pessoa, a depender do cargo, a gente olha
e acha que aquela pessoa é importante demais para as pequenas coisas. Muitas vezes essa é a nossa impressão em relação a Deus. Quando a gente olha para Deus, para o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e algumas coisas que nos tiram a paz, que nos tiram o sossego, parecem tão pequenas para Deus, e às vezes a gente até fica com vergonha de orar, né? Quantas vezes eu já me fiz essa pergunta e já ouvi também, mais ainda, será que eu posso pedir isso para Deus? Será que eu levar essa necessidade ou levar essa preocupação para Deus não é ofensa a Deus? Afinal é tão patético, é tão pequeno, perto do ser de Deus, perto de quem Ele é. Afinal de contas, Ele tem tantas almas aí para resgatar, tanta gente para tocar o coração, e eu estou aqui ocupando o tempo de Deus com bobeira, com coisa pequena. E aí a gente chega na história de um rapaz, um discípulo, um estagiário de profeta, que afunda, deixa cair o machado dele dentro d'água. E Deus ouve. E a gente aprende que o nosso Deus é grande o suficiente para ouvir as coisas grandes e pequenas de seus servos. E é exatamente esse o tema de hoje. Um grande Deus que se importa com coisas pequenas. A gente vai falar sobre a providência de Deus nas pequenas ações e o poder de Deus nas pequenas necessidades. Primeiro ponto, então, do sermão, providência de Deus nas pequenas ações. A nossa narrativa começa com um bom problema. Por que eu digo que é um bom problema? Porque naquela época, Eliseu, muito provavelmente, era o líder, era o cabeça, era o chefe da escola de profetas ali do Reino do Norte. Então, depois da não morte de Elias, porque a gente já viu que ele subiu aos céus sem ver a morte, Deus o tomou para si, então depois da não morte de Elias, Eliseu assume o seu lugar e assume então a liderança, digamos assim, do colégio profético ali do Reino de Israel, do Reino do Norte. E então novos discípulos, nova geração de profetas começa a aprender aos pés de Eliseu. E era costume naquela época que aqueles que aprendessem os ofícios, fosse de sacerdócio, fosse de profetas ou de qualquer outro ofício, eles morassem com aqueles em quem eles acompanham, ou fizessem suas tendas em volta. Então o que a gente vê nesse texto é que aquele colégio ou aquela escola de discípulos de profetas, liderada por Eliseu, foi crescendo. E foi crescendo a tal ponto de ficar apertado para todo mundo, e os próprios discípulos, no versículo 1 e 2, começarem a reclamar, mas com todo direito, com toda tranquilidade. Voltemos para o texto, versículo 1, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais, é muito pequeno, está apertado, Eliseu. Por que a gente não vai até o Jordão? Versículo 2, vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu eles, ide. Então o que a gente vê é um problema que é ótimo, é um problema que todos nós, como igreja, gostaríamos de ter. Pastor, a igreja está muito apertada, a gente tem que comprar, sei lá, um terreno novo, aumentar o prédio, fazer um puxadinho, sei lá, plantar uma nova igreja. Isso é bênção, gente, isso é maravilhoso. É o reino de Deus crescendo, é o reino de Deus florescendo, frutificando para a honra e glória dele. Era isso que estava acontecendo. E isso é muitíssimo importante, gente, porque um pouco tempo antes a gente viu isso, quando a gente ainda estava pregando sobre Elias, que Elias estava num embate contra a idolatria do Reino do Norte. Acabe era o rei, sua esposa, a rainha Jezabel, instituíram oficialmente a idolatria a Baal, e Elias era como que aquela voz solitária, embora houvesse sim outros profetas espalhados sobre o Reino do Norte, eles sofriam perseguição política, e sua vida estava em risco. Jezabel sacrificou, matou inúmeros profetas do Senhor. E até mesmo depois de vencer os profetas de Baal, os 450 no Monte Carmelo, quando Elias tem a sua vida ameaçada por Jezabel,
ele se enfraquece, mas o Senhor o fortalece com uma profecia, ou com uma promessa. E eu peço que os irmãos voltem para 1 Reis, capítulo 19, vamos ver essa promessa do Senhor para Elias. Primeiro livro dos Reis 19, versículo 15 e 16. Disse-lhe o Senhor, e aquele já fortalecendo Elias: vai agora e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E isso para Elias foi algo reconfortante. De longe, o reino de Deus, a história da redenção, a ação do Senhor não estava limitada a Elias. Pelo contrário, mesmo depois da sua morte, a gente vê que ele não viu a morte, mas Elias não sabia disso. O Senhor, quando vai nomear Eliseu como um sucessor de Elias, Deus está falando para Elias: Elias, eu vou continuar a minha obra em Eliseu. Não se desespera não, cara. Está tudo sob controle. O reino vai avançar. O Senhor deu essa segurança para Elias e logo em seguida ele disse: olha, e outra coisa, em Israel eu guardei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal. E aqui ele estava falando de homens e mulheres piedosos que temiam ao Senhor, não necessariamente de profetas. Mas o que a gente vê agora no nosso texto, já em 2 Reis, capítulo 6, é que essa escola cresceu, gente. É que agora os profetas não são perseguidos como eram no tempo de Acabe e Jezabel. Pelo contrário, o seminário está crescendo, se multiplica novamente, floresce novamente a palavra de Deus revelada pelos profetas, e nova geração chega, e chega com ímpeto, chega com vontade, chega com desejo de representar o Senhor no meio do povo, no meio do Reino do Norte. Por isso, eu digo, esse é um problema bom. De certo que o Reino do Norte ainda sofreria muito com a idolatria, mas aquilo que Deus prometeu a Elias estava sendo cumprido no meio, através do ministério do profeta Eliseu, e é importante a gente salientar isso, esses detalhes, quando a gente vai passando pela narrativa bíblica, que aquela promessa, a segurança da palavra de Deus, foi realizada ainda já em Eliseu, e é exatamente esse o contexto em que a gente se encontra aqui. E aí no versículo 2, então, Elias concorda. Elias é até bem sucinto. Não, beleza, pode ir, vai lá, ide. Ah, mas você vai com a gente? Também vou, acabou. Está tudo certo para Elias, está tudo tranquilo. Ele viu que aquilo era do Senhor, aquilo era bom. E de fato, aquilo ajudaria a estabelecer de vez ou de forma muito mais sólida, novamente, a palavra do Senhor e a revelação da palavra de Deus através do exercício profético que quase se perdeu nos tempos de Acabe e Jezabel. Então Elias concorda de pronto. E aí então a gente tem no versículo 3 um pedido tão simples, tão solto aqui no meio da narrativa. A narrativa já é muito curta, e esse é o desafio da narrativa mesmo. E disse um dos discípulos: serve-te de ires com teus servos, e ele tornou: eu irei. Simples assim. E aqui, irmãos, Eliseu provavelmente não foi chamado pela sua força, porque seria mais alguém para carregar tronco, para carregar pedra. Mas aquele seminarista, aquele discípulo de profeta, chama Eliseu porque ele queria a presença do povo de Deus ali naquele meio, ali no meio deles, como se fosse mesmo para abençoar aquele momento. Certamente ele não tinha ideia do que ia acontecer, ele não tinha ideia que seria necessário a realização de um milagre, e por isso então ele previu e aí chamou Eliseu para isso. Não, provavelmente ele queria que Eliseu estivesse com eles, e certamente
a presença de Eliseu era uma presença forte, era uma presença marcante, representava a presença do próprio Deus, ele como representante maior dos profetas. Certamente isso dava uma segurança para aqueles rapazes ali naquela empreitada, mas a verdade é que ele não tinha a mínima ideia do que ele estava pedindo. E aí então, a gente vê quantas vezes a presença de Eliseu fez a diferença nas histórias, nos milagres anteriores. Esses mesmos discípulos dos profetas foram livres da morte que estava na panela, quando alguém cozinhou que não devia, um negócio envenenado, e era Eliseu ali no meio que tirou a morte da panela. Ou quando aquele jovem, aquele menino, filho da sunamita, morre, ele envia o seu servo, não resolve de nada, e quando chega Eliseu, então, é que o milagre é de fato concretizado. Então, certamente, a presença de Eliseu como homem do Senhor, como homem de Deus, e essa é uma grande expressão, tanto para Elias quanto para Eliseu, o homem de Deus, certamente dava segurança para eles. Mas aí a verdade é que foi um pedido sem nenhuma grande pretensão, e mal ele sabia que aquele convite singelo, bobo, trivial, faria toda a diferença na narrativa. E é exatamente isso que a gente chama de providência. Uma doutrina que para nós é muito importante, que para nós reformados é muito cara, é muito preciosa. Quando a gente fala de providência de Deus, a gente está falando da ação de Deus através dos pequenos eventos da vida. É muito fácil a gente olhar e até pregar em grandes textos ou em grandes milagres. Fogo descendo no Carmelo, meninos sendo ressuscitados, azeite sendo multiplicado. Mas em 7 versículos de uma cabeça de machado flutuando, tudo bem, gente, flutuou, é um milagre, lógico que é. Mas é mais difícil, né? A gente tem essa tendência de diminuir as coisas. Porque às vezes a gente tem essa expectativa de que Deus vai agir só de forma grandiosa, só de forma tremenda. Mas muitas das vezes, e grande parte das vezes, o que a gente vê é Deus agindo através dos meios comuns, dos meios ordinários, do dia a dia, das pequenas ações, daquelas que parecem não ter nenhum sentido para Deus, ou para o plano dele, e de repente no final do dia a gente fala, caramba, mal sabia eu que eu convidar o profeta só para tomar um café, só para acompanhar ali o movimento, não está fazendo nada, vem ver a gente carregar tronco, ia mudar a narrativa daquele dia. Mas é assim que Deus costuma agir, é no comum, é no diário. E quando a gente reduz, quando a gente vê com menos importância a providência de Deus, o agir de Deus nos eventos ordinários da vida, muitas vezes a gente perde a oportunidade de também buscar a Deus, de confiar no Senhor. Um exemplo aqui, e quando nós falamos isso, a reação é a mesma. Nós também aqui na Igreja Presbiteriana entendemos que revelação de Deus só existe na palavra. E muitas vezes, a depender do círculo evangélico que a pessoa se encontra, isso causa uma frustração. Como assim, pastor? Deus não fala mais em sonho, não abre o céu, não fala em voz audível. Como se só a palavra de Deus fosse pouco. Como se a Bíblia fosse pouco. Porque a gente quer céus abertos, a gente quer ser despertado no meio da noite por um anjo. Caso contrário, isso não vai chamar a nossa atenção para Deus. E Deus está o tempo todo nos falando através da palavra dele. E isso é muito, gente. Isso é muito. Às vezes a gente quer tanto o agir de Deus, a maravilha de Deus na nossa vida, e a gente está ignorando que o Senhor age o tempo todo, incessantemente, incansavelmente, em nosso favor. Por isso que eu falei que a doutrina da providência é muito cara, é muito preciosa para nós, porque ela nos revela uma verdade sobre a ação de Deus,
que a bondade, que aquilo que Deus faz em favor de nós, começa antes mesmo da necessidade se fazer presente. As nossas orações muitas vezes são ouvidas por Deus e respondidas por Deus antes mesmo que as façamos, porque na sua obra de providência Ele já está agindo, Ele já está conduzindo convites que parecem triviais, que parecem sem sentido nenhum, mas que vão mudar o dia de um jovem, e que a gente vai ver não são nada pequenos. A nossa leitura superficial e equivocada acaba diminuindo o poder de Deus. E eu digo para os irmãos, quão difícil foi estudar esse texto. Porque, irmãos, de todos os comentários que eu li, e eu li muitos, não teve um que começava assim: gente, essa história é trivial, gente, essa história é pequena. Aí você vai ler, tem meia página de comentário bíblico. Aí você vai para a narrativa seguinte, que aí já é os anjos aparecendo ali numa batalha, já dando um spoiler aí da semana que vem. Semana que vem não, daqui a 2 semanas, que a gente vai ter semana que vem para o Natal, da próxima nessa série. Aí, gente, são páginas e páginas de comentário. Aí a galera deita e rola nos comentários. Mas aí a gente vê, cara, quanta coisa rica, quanta coisa preciosa desse texto. E até os grandes estudiosos da Bíblia, gente, aqui parece um milagre trivial de Eliseu, então tudo bem, estou escrevendo comentário, não dá para pular para essa parte, então vamos falar aqui. A gente tem essa tendência de só dar importância para aquilo que é grande, mas Deus está fazendo tanta coisa na nossa vida e a gente nem percebe. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas eu já passei por isso. Quem pega muita estrada, e às vezes por uma fração de segundo, às vezes um atraso que está, você esqueceu um negócio, teve que voltar para buscar, e aí você passa na estrada, um acidente aconteceu, você fala, caramba, se eu tivesse passado 5 minutos antes, se eu não tivesse esquecido a carteira, se eu não tivesse voltado para pegar o celular, podia ser eu ali embaixo da carreta. Aí a gente agradece a Deus pelo livramento. E quantas vezes nas nossas orações a gente fala, né, Senhor, obrigado pelos livramentos que a gente não tem nem noção. Isso é providência, gente. Isso é a ação oculta de Deus. E esse texto certamente está nos ensinando isso. O Senhor governa tudo, até aquilo que para nós parece ser sem importância, continua sendo governado pelo Senhor. Não existe nada que foge o controle do nosso Deus. Não existe nenhuma ação, não existe nenhuma decisão, não existe nenhum evento, por mais trivial que seja, que não esteja sob o controle de Deus. Em alguns momentos, o Senhor usa esses momentos, esses eventos ordinários, simples, bobos, triviais, que a gente nem gastaria página na nossa biografia para relatar, mas Ele usa esses pequenos eventos para mostrar, eu sou Deus também nos detalhes. Eu sou Deus nas pequenas diferenças, nas necessidades pequenas. O mesmo Deus que faz descer fogo no Carmelo é aquele que flutua cabeças de machado. E Ele faz isso tudo através da providência dEle. É exatamente isso que a nossa confissão de fé nos ensina. A confissão de fé de Westminster vai nos ensinar exatamente isso. Que o Senhor, e eu vou ler aqui para os irmãos, o início do capítulo 5. Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. É isso que essa narrativa está nos mostrando. Ela começa nos mostrando que a palavra de Deus está sendo cumprida no crescimento da escola profética. E mostra também que Ele é fiel e vai conduzir a narrativa até mesmo num convite tão singelo. E não é por menos que os diálogos são tão curtos, são tão breves,
porque provavelmente essa é a natureza do diálogo. Era uma coisa meio trivial. Beleza? Beleza. A gente pode ir lá construir? Pode. Você vai com a gente? Vamos. É isso. Parece trivial, parece simples. Mal sabia Eliseu, mal sabia aquele jovem que convidou Eliseu, mal sabia o menino que pediu o machado emprestado, que o Senhor já estava agindo, antes mesmo da necessidade aparecer. E assim a gente deve ter o nosso coração sempre voltado para o Senhor, e sempre pedir a Ele que nos atente às pequenas coisas que Ele faz, porque a gente vai ver a glória de Deus com muito mais frequência naquilo que a gente não percebe por descuido ou porque a gente está querendo ver coisa grande demais. Mas a gente vai ver isso. Segundo ponto do nosso sermão, o poder de Deus nas pequenas necessidades. Eliseu então chega no local, está correndo tudo bem, até que um rapaz deixa cair um machado no rio. Na verdade não é o machado, é a cabeça do machado. Só aquela parte, a cabeça de corte mesmo, de metal. Versículos 4 e 5. E foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, quero emprestado. E aí, realmente, a gente olhando a situação, parece que o negócio não é muito grave, né? Assim, tudo bem. O garoto passou um aperto ali, quem já pegou coisa emprestada dos outros e quebrou, sabe o aperto, né? Quando a gente é criança, então, a gente está brincando com um brinquedo novo do primo que acabou de ganhar de Natal e o negócio quebra na nossa mão, aí tu fala, caramba, dá um desespero, dá uma aflição. Mas assim, se a gente comparar com tudo que a gente viu até agora, do que Eliseu fez, parece meio bobo, né? Parece ser meio trivial. Mas é porque a gente não tem compreensão do que está acontecendo ali. E a gente primeiro precisa entender, irmãos, o que está acontecendo para não reduzir até o sofrimento desse rapaz. E essa é uma lição indireta, sutil do texto. É lógico que o texto não foi escrito para isso, mas a gente pode tirar disso pela nossa reação comum ao texto. A gente tende a reduzir o sofrimento ali. A gente tende a diminuir o sofrimento. É sério que você está perdendo a cabeça por causa disso? É sério que você está perdendo o sono por causa daquilo? É sério que você está chorando por causa disso? Não acredito. Quando a gente deveria ter mais compaixão. Aquilo que pode ser pequeno, bobo, trivial para nós, não é para aquele que sofre. Caso contrário, ele não estaria sofrendo. Então isso também nos ajuda. De novo, não é um ensino direto do texto, mas eu tomo a liberdade para aplicar isso a nós, de como deve ser a nossa relação e a nossa reação uns com os outros. A gente tem que ter essa liberdade uns com os outros para reclamar e não ser uma boca que reclama, reclamador, murmurador, mas até para abrir o nosso coração, mesmo nas coisas pequenas. E que a gente tem que ouvir, mas tem certeza que você precisa se revoltar com isso ou perder o sono com aquilo? Como o próprio Senhor Deus falou contra Jonas: ô Jonas, é razoável essa tua ira? Quando a planta que Deus fez crescer para dar sombra para o profeta morreu, no dia seguinte ele ficou irado. E aí, Jonas, né, a gente vai também estar dando um spoiler, mas na EBD a gente vai também entrar em Jonas, e ele fala, é razoável sim. No caso de Jonas não era razoável. Mas muitas vezes a gente precisa de compaixão, até mesmo para mostrar para a pessoa que não há necessidade de desespero. A gente precisa não chegar julgando a situação. E é exatamente o que a gente faz nesse texto. A gente passa batido, acabou de vir lá a cura, a lepra de Naamã, poxa, uma história super maneira e tal, veio aquele cara que nem era do povo de Deus, e aí foi curado de lepra, e aí o servo, o discípulo de Eliseu, aí se revolta, se entrega à ganância, aí Eliseu tira a lepra de Naamã e bota, maneiríssimo, gente, isso daí é ótimo numa série, num filme. Agora um machado flutuando, aí a gente lê, legal, Eliseu também flutuou um machado, e vida que segue. Não, gente, a gente tem que entender o que está acontecendo. E aqui, 2 motivos são principais que fazem e justificam a reação desse rapaz.
O primeiro motivo é que, ao contrário de hoje, uma ferramenta de ferro era muito cara. Uma cabeça de machado era muito caro. Então, os irmãos aí, principalmente os adolescentes aí que estão estudando aí, as eras aí das civilizações, aqui a gente está falando mais ou menos da idade do bronze, em que as ligas metálicas era algo valiosíssimo. Não era só o ouro e a prata, mas o ouro, a prata, o metal, o cobre, o bronze. Ainda não tinha esse cobre, mas o bronze. Isso era caríssimo, era difícil de achar, eram de má qualidade. Então, uma cabeça de machado boa, afiada, que prestasse ao serviço por um dia inteiro, era difícil de se encontrar e por isso era muito cara. Então, não é algo trivial que ele perdeu. Ele realmente estava usando de emprestado, e aqui a gente vê a realidade dos discípulos dos profetas, dos seminaristas da época, que não é muito diferente da realidade dos nossos seminaristas hoje, mas é de aperto, é de restrição financeira. Então aquilo ali, aquela ferramenta tinha muito valor, e tinha ainda mais valor para o reino do norte, um reino que também não usufruía de grandes riquezas. Como a gente tem visto da história desde Elias, aquele reinado tem passado por secas, tem passado por ataques, por invasões de inimigos, tem passado por fome. Então era um reino pobre, era um reino que não desfrutava de grandes recursos. Então não era muito fácil encontrar essa ferramenta, e mesmo que se encontrasse, seria muito cara. E isso nos leva ao segundo motivo. Se era emprestada, segundo a lei de Deus, aquele que perdesse qualquer coisa emprestada deveria restituir o valor desse objeto. Abram em Êxodo capítulo 22. Êxodo capítulo 22, versículos 14 e 15. Êxodo 22, 14 e 15. Como profeta, ou como discípulo de profeta, aquele rapaz conhecia bem a lei, conhecia bem as suas obrigações perante a lei do Senhor. Então a lei dizia: se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal, e esse ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não o pagará. E se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. E aqui o que serve para um animal servia também para ferramentas de trabalho. E é o caso dele aqui. Então o que a lei de Deus dizia: olha, o preço daquilo ali deveria ser pago por quem perdeu o objeto. E se aquela pessoa não tivesse dinheiro para pagar aquele objeto, para restituir o valor do objeto, a lei de Deus também permitia que a pessoa que deve se vendesse como escravo da outra, como servo da outra. E a gente viu alguns sermões atrás, exatamente essa era a situação de uma viúva, cujo marido também era um discípulo dos profetas, também era um seminarista. Esse homem vem a óbito e a gente não sabe como que essa dívida surgiu, mas ela procura, então, o profeta Eliseu justamente porque havia uma dívida, o seu marido havia morrido, e agora o credor estava exigindo que os seus 2 filhos fossem servos, fossem vendidos como escravos. E aí, então, acontece aquele milagre que a gente já viu aqui também, em que Eliseu multiplica o azeite daquela viúva para que ela vendesse, e com dinheiro ela quitasse a sua dívida, ela restituísse a sua dívida. Então aquele machado não é simplesmente que um machado caiu na água, gente. Primeiro que aquele troço era muito caro, e justamente porque era muito caro, ia gerar uma dívida impagável para aquele rapaz, e isso culminaria na sua própria escravidão, de algo em torno de 6 anos, sendo servo, sendo escravo, por causa de uma cabeça de machado que caiu no rio.
Percebem o desespero dele? Percebem como a narrativa muda? Quando a gente entende a realidade do outro e o que está em jogo, já não é mais um milagre trivial, né? Na verdade, esse milagre tem muitos ecos desse mesmo, da multiplicação do azeite. O Senhor se compadece daqueles que contraem dívidas e que não podem pagar e por isso se colocam numa situação de vulnerabilidade social. Mas não dívidas por irresponsabilidade financeira. Cuidado com isso. Não vai entrar no Serasa, no cheque especial, usando texto como esse, porque Deus vai honrar. Não é isso, gente. Mas aqui, essas dívidas, fosse por óbito prematuro de um homem, do chefe de família, ou por um acidente de trabalho, como foi o caso aqui do Machado, isso colocaria a pessoa numa situação de vulnerabilidade social do dia para a noite. E o que a narrativa está nos dizendo, que aqueles que clamam ao Senhor, no seu tempo de necessidade, eles vão ser ouvidos. Seja de algo muito grandioso, como um azeite que vai multiplicando, ou seja, simplesmente Eliseu quebra um pedaço de pau, joga ali, onde é que caiu? Caiu ali, ele jogou o pedaço de pau, o graveto, o galho flutuou e daqui a pouco a cabeça de machado flutua também. E aí então, a gente vê Eliseu resolvendo essa situação. Versículos de 5 a 7. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, era emprestado. E perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Então vejam como que rapidamente, até naturalmente, aquele discípulo dos profetas, ele procura Eliseu. E esse é o segundo ponto do nosso sermão, o segundo ensino do nosso texto, que o poder de Deus se manifesta nas nossas pequenas necessidades. Muitas vezes, como diz a palavra de Deus, a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. A gente pede mal, como diz Tiago, para os nossos prazeres. Mas muitas vezes também a gente não recebe simplesmente porque a gente não pede. E não é esse o ensino de Cristo? Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Imagina o Pai, o vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, é isso, essa deliberalidade, essa prontidão em buscar o Senhor que a gente tem que aprender. Que só tem aquele que tem intimidade com Deus, que só tem aquele que já caminha com o Senhor. Se no dia a dia você já conta com o Senhor, você já o busca na palavra, você já o busca em oração, até nas pequenas coisas, você vai buscar o Senhor. E pela vontade dele vai ser ouvido. Eu imagino que tantos outros machados não flutuaram, mas não nos custa pedir. A gente tem um Pai amoroso, disposto a nos ouvir, e que vai nos atender nas nossas necessidades, por menores que sejam, segundo a sua vontade, para a sua glória. Mas muitas vezes a gente não recebe, não é porque Deus não quis, é simplesmente porque a gente não pediu. Exatamente como eu falei no início do sermão, porque a gente acha pequeno demais para Deus, porque a gente acha que Deus está ocupado demais, ou a gente só deve buscar a Deus nas grandes e importantes coisas da nossa vida. Mas a nossa intimidade como filhos nos dá livre acesso à presença do Pai, para colocarmos sobre Ele, diante dEle, todas as nossas aflições. Certamente Eliseu não estava ali do lado do garoto, olhando ali, enquanto aquele machado voava no rio. Ele provavelmente caiu e saiu correndo para Eliseu, nem pensou. E é isso que a gente tem que ter com o Senhor, é isso que a gente tem que buscar no Senhor. E muitas vezes a nossa paz é roubada tão fácil, não é? A gente fica ansioso por tanta coisa pequena, e aí chega no final do dia, caramba,
Isso aí no início do dia era mó pepino, era uma coisa complicada pra caramba, estava me tirando a paz, me perturbando. Chegou no final do dia, se resolveu naturalmente, a gente nem orou. E às vezes a gente esquece até de agradecer que o negócio resolveu sozinho, não é assim que a gente fala? Caramba, estava preocupado com aquilo, o negócio resolveu sozinho. Não resolveu sozinho não, foi a previdência de Deus, como a gente viu no início. Mas será que se naquele mesmo início de dia a gente falasse, Senhor, isso aqui está me tirando a paz, é pequeno, então é mais um motivo para não me tirar a paz, mas está me tirando a paz? É assim, nosso coração é frágil, o nosso coração, a nossa mente é turbulenta por natureza. Não precisa muito para perturbar a gente. E mais um motivo então para nós orarmos. Senhor, olha só, me perdoa se isso aqui é bobo demais, é pequeno demais, mas é mais um motivo para eu estar aqui na tua presença. Porque se é pequeno, é bobo, eu não devia nem me preocupar com isso. Mas já que está me preocupando, está aqui. E aí a gente vai alcançar paz nos nossos dias. E a gente vai desenvolver confiança no Senhor. Muitos sofrimentos e preocupações podiam ser evitados se nós tivéssemos esse desprendimento daquele que rapidamente, nas pequenas coisas, e ali para ele não era nada pequeno, mas para nós parece pequeno, a gente corresse para Deus, certamente ele iria nos ouvir. Nem que fosse para dizer, calma, não é isso tudo não, relaxa, está sob controle. E o Senhor vai nos ouvir em relação a isso. E aqui a gente vê a grandiosidade do nosso Deus. Porque nós servimos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que destrona reis, que derruba impérios, que move montanhas e que faz machados flutuarem. Essa é a verdadeira grandeza do nosso Senhor. Ele é tão grande que nenhum detalhe no universo lhe escapa. Nem um convite simples de um seminarista profeta passou despercebido por Deus. Poderoso não é aquele que faz grandes coisas, mas é aquele que controla tudo, até as pequenas coisas. E essa deve ser a raiz da nossa confiança na grandeza do Senhor, que governa tudo e todos. Mas e aí, não tem mais nenhum super sentido ou uma interpretação escondida nesse texto aí, pastor? Não, é isso mesmo. Acabou. O machado flutuou, o menino desesperou porque a dívida ia ser grande. Deus ouviu o clamor dele e voltou o machado. E tudo bem, gente. Quem disse que a gente precisa de grandes narrativas o tempo todo? A gente precisa do Senhor do nosso lado, flutuando os nossos machados, ouvindo as nossas orações, nos conduzindo na providência oculta dEle. Tudo bem, esse é o nosso Deus. É isso que a palavra quer nos ensinar hoje. Alguns até tentam fazer malabarismo com esse texto, umas coisas assim meio doidas, sabe, gente? Lê não, porque Eliseu, na verdade, saiu cutucando ali o rio, até cavucar, achar o machado, gente. Como o pastor meu falou no último sermão, o Rio Jordão era um rio barrento, era fundo, não tinha como você catucar o negócio, pescar o machado. Ou o galho dele tinha propriedades ali magnéticas. Gente, tem que ter mais fé para acreditar nisso do que simplesmente dizer que o machado flutuou. Ou alguns vão até além. Não, na realidade, o galho que Eliseu jogou representava a cruz. Porque quando Cristo chegou na nossa vida, a gente estava afundado no fundo do rio, morto, mas Ele nos trouxe a vida à superfície. Gente, para com isso. Muitas vezes, a Bíblia só quer nos ensinar isso. Que machados flutuam para a glória de Deus. Ele nos ouve nas pequenas coisas, que quando nos perturbam o coração, já não são pequenas para nós. Na realidade, os livros de 1º e 2º Reis nos trazem essa grande narrativa. Por que tanto milagre?
Desde o capítulo 4 a gente tem uma lista de milagres de Eliseu, que seguiu uma lista de milagres de Elias. Esses livros foram escritos, compilados pelo profeta Jeremias, já ali no início do exílio na Babilônia, para um povo de Deus que sofreu maldição do Senhor porque não foi fiel a Deus. E agora eles eram escravos eram escravos dos babilônios, distantes da sua terra. Jeremias compila então esses atos grandes e pequenos para dar esperança para o povo da aliança, para lembrar-lhes que mesmo no exílio, o Deus da aliança continuava favorável a eles, fosse no grande, fosse no pequeno. Nas grandes ou nas pequenas necessidades, aquele povo no exílio deveria ter esperança. E nós hoje, quando olhamos para a nossa vida, a gente pode ter esperança daquela que foi a maior das nossas necessidades, que foi o livramento da morte e do pecado. Cristo veio ao mundo para resolver a maior das nossas necessidades. Não, ele não era representado por aquele galinho que flutuou, mas ele sim morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu. E diante da obra de Cristo, que nos faz de novo filhos de Deus e nos faz ter paz com Deus, todo e qualquer problema agora parece trivial. Mas o Senhor atende às nossas pequenas necessidades para lembrar-nos da grande necessidade que Ele já operou na nossa vida, quando Ele nos deu o Seu único Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E é por isso que a gente tem acesso. E é por isso que as pequenas necessidades importam para o grande Deus, para o Deus da aliança. Não se limitem em buscar o Senhor, por menor que seja a sua aflição, porque a maior de todas elas já foi respondida na cruz. Feche seus olhos, falemos com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pela tua grandiosidade, Pai, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Tudo que existe é sustentado pela autoridade da tua palavra, Pai, e pelo poder da tua forte mão. Te louvamos por isso, e te louvamos por poder ainda maior que o Senhor tem de governar e controlar tudo que acontece, todas as pequenas coisas, que certamente seria impossível para qualquer outro ser tomar conhecimento delas. Mas o Senhor não somente tem conhecimento de tudo, como tudo está sob o seu governo. Até aquilo que para nós parece trivial. Senhor, obrigado, Pai, porque de todas as necessidades que temos e poderíamos ter nessa vida, a maior delas foi reconhecida pelo Senhor e foi respondida na cruz pelo Teu Filho Jesus. A nossa necessidade, Pai, a nossa dívida, muito maior do que a de uma cabeça de corte, de machado. A nossa dívida eterna de morte, aquela que certamente nos colocaria por toda a eternidade no inferno, aquela que nos afastava de Ti e nos colocava como inimigos do Senhor. Obrigado porque em Cristo Jesus temos essa dívida paga, temos essa necessidade satisfeita, e agora todas as demais de fato são pequenas. Mas obrigado, Senhor, porque agora, como filhos que somos, porque assim o Senhor nos fez em Cristo, podemos de forma muito corajosa, de forma muito confiante, de forma muito esperançosa, buscar ao Senhor. Nos ensina a buscar ao Senhor em todas as nossas necessidades, todos os dias da nossa vida.
mesmo naquilo que nós nem temos motivo para tirar a paz, para perder a paz, que o Senhor também nos assista nisso, e que cresçamos em confiança, em intimidade, e provemos da bondade do Senhor, da bondade de um grande Deus, revelado nas pequenas necessidades. Não porque nós merecemos, não porque o Senhor é obrigado a atender as nossas orações, mas porque o Senhor é glorificado, o seu poder é manifestado, quando o Senhor também nos responde como filhos que somos, e que o Senhor seja glorificado na nossa vida sempre, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, e agora vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, que a graça de Jesus Cristo, o Filho, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém.